O Rio de Janeiro acordou em guerra. Mais de 2.500 agentes foram mobilizados. O governo declarou combate ao narcoterrorismo. As forças entraram nas comunidades do Complexo do Alemão e da Penha, cumprindo mais de 100 mandatos de prisão contra o Comando Vermelho, uma das facções mais violentas do país. As ruas se transformaram em campo de batalhas, barricadas, incêndios, explosões, drones usados como armas, escolas fechadas, famílias trancadas em casa e comércio parado. E no fim, mais de 130 mortos até agora. O governo chamou de Operação Bem-Sucedida e as organizações de direitos humanos chamaram de massacre. E a verdade é que o Rio de Janeiro não foi palco de apenas uma guerra física, foi palco de uma revelação espiritual. Porque o que aconteceu ali não é apenas sobre política, segurança ou crime organizado. É retrato de uma nação que está em guerra há muito tempo contra o próprio Deus. O Brasil assistiu uma batalha por territórios, mas há uma guerra muito mais antiga sendo travada. A guerra pelo coração do homem, e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Mas antes da gente continuar, certifique-se de que você é inscrito no nosso canal, curte, comenta e compartilha para que esse vídeo alcance mais pessoas, ative os sininhos de notificações e agora sim vamos para a palavra. Quero falar com vocês que toda guerra humana nasce da guerra interior do homem contra Deus. Abre comigo em Tiago, capítulo 4, do 1 ao 2, que vai dizer: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? A guerra que o Brasil está assistindo não começou com armas, começou com desejos. Antes do primeiro tiro já havia uma batalha travada e ela acontecia dentro dos corações. Todo conflito humano nasce do mesmo lugar, do homem tentando viver como Deus. Quando o coração se rebela contra o Criador, a criação perde o equilíbrio. Foi assim com Satanás quando ele quis se assentar com o trono acima do de Deus. Foi assim no Éden quando Adão quis decidir o que era certo e o que era errado sem ouvir a voz do Criador. Desde então o homem vive em guerra com o próprio Deus. E o resultado é sempre o mesmo: sangue inocente derramado, famílias destruídas e uma sociedade que colhe aquilo que semeou na ausência de Deus. Porque a guerra visível é apenas um eco da guerra invisível. É a rebelião do homem que se afastou da presença. A facção, a corrupção, a injustiça são apenas manifestações diferentes de uma mesma doença espiritual. A sede de poder sem submissão. O homem sempre está em busca do trono, mas constantemente ignora o joelho no chão. Quer a glória, mas não quer a cruz. Quer o domínio, mas não quer o arrependimento. Enquanto o homem insistir em disputar com Deus o governo da sua própria vida, o caos continuará governando nas ruas. Porque o problema do mundo não foi falta de ordem, foi excesso de orgulho. Segunda coisa, a inversão de valores transformou justiça em opressão e pecado em virtude. Abre comigo em Isaías, capítulo 5, versículo 20, que vai dizer: ai dos que chamam mal de bem e o bem de mal, que trocam as trevas pela luz e a luz pelas trevas. O que estamos vendo nas ruas do Rio é mais do que uma guerra entre polícia e facção. É uma guerra de percepções, uma batalha do que é certo contra o que parece ser certo. Há um tempo em que o pecado deixa de ser vergonhoso e passa a ser defendido em nome da empatia. É quando o engano amadurece e a moral se torna uma opinião. A inversão de valores começa quando o homem deixa de usar a palavra como referência e passa a usar a emoção como régua. E o resultado disso, o justo passa a ser criticado por confrontar o mal e o ímpio é exaltado por viver a sua verdade. Algumas pessoas têm defendido criminosos alegando que o que a polícia está fazendo é um massacre, mas se esquecem de massacres silenciosos que esses criminosos cometem todos os dias nas ruas e nas comunidades. É muito fácil sentir compaixão quando as câmeras estão ligadas. Difícil é sustentar esta mesma compaixão quando o mal domina e ninguém faz nada. E aqui não se trata de defender a violência, mas de entender que o caos não nasceu do Estado, e sim do pecado. Enquanto as pessoas continuarem olhando o problema pela lente política ou emocional, vão continuar tratando criminosos como vítimas e a justiça como vilã. Nós cristãos não devemos celebrar a morte de ninguém, mas também não podemos fechar os olhos para a consequência da decisão de viver longe de Deus. O mesmo Deus que é misericordioso também é justo. Há líderes que têm medo de falar a verdade porque a verdade já não é mais popular. Mas quando o evangelho é silenciado para agradar homens,
o inferno ganha voz para definir o que é certo. Terceira coisa, o salário do pecado é a morte, e essa é a colheita do caminho escolhido. Abre comigo em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Infelizmente, o que estamos vendo no Rio não é apenas tragédia, é uma colheita. Colheitas de anos de rebeldia, de vidas formadas longe da presença e de uma cultura que ensina o homem a ser forte sem a dependência de Deus. O pecado amadureceu, e quando ele amadurece, o fruto dele é a morte. Isso não porque Deus quis, mas porque é uma lei espiritual que ninguém pode revogar. Como já dito, Deus é misericordioso, mas ele não é cúmplice do pecado. E a Bíblia, ela é muito clara: quem vive pela espada, morre pela espada. Quem semeia violência, colhe destruição. Quem despreza a correção, atrai o juízo. Mas existe algo mais profundo aqui. Muitos morrem fisicamente sem conseguir perceber que já estava morto espiritualmente há muito tempo. Deus, ele não tem prazer na morte dos ímpios. Ele sente dor, mas a dor não altera os princípios. Um dos princípios mais duros da palavra está em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Ninguém zomba de Deus. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Precisamos entender que o evangelho é graça, mas não é impunidade. Deus oferece vida, mas quem escolhe permanecer no pecado, escolhe também morrer. E essa é a realidade que o inferno tenta esconder. O pecado pode te prometer a liberdade, mas a fatura final é sempre prisão e morte. O rio está em guerra, mas essa não é a pior guerra que existe. A mais destrutiva é a guerra que está dentro do homem, quando ele escolhe viver longe da presença de Deus. Quero concluir dizendo que o salário do pecado é a morte, sim, mas o versículo não termina aí. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A guerra pode até continuar do lado de fora, mas dentro de quem se rende a Cristo, ela termina. Porque onde Jesus reina, o caos perde território. Quero finalizar esse vídeo com uma oração pelo Rio de Janeiro. Senhor Jesus, neste momento nós te pedimos pela tua presença no Rio de Janeiro, Pai. Nós te pedimos pela tua misericórdia naquele lugar. Te pedimos pelos familiares dos policiais, ó Pai, que acabaram falecendo nesta luta. Nós te pedimos pelos inocentes, ó Pai, que estão passando por esta tragédia naquele momento, ó Pai. Nós te pedimos para que a tua misericórdia, a tua graça sustente o teu povo, ó Pai. Esteja com eles, libertando eles de todo mal, Pai, de toda armadilha de Satanás, ó Pai, e que a tua presença esteja naquele lugar. É assim que eu te peço, é assim que eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, me ajuda também. Já comenta qualquer coisa aqui para esse vídeo engajar. Curte, comenta, compartilha e não esquece de se inscrever no canal. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.